Durante 12 anos eu sustentei minha família inteira sozinha. Pagava todas as contas enquanto eles não faziam nada. Até que um dia, deixei uma carta na mesa, peguei minhas coisas e simplesmente fui embora. 3 anos depois, eles não acreditam no que eu me tornei. Mas antes de contar essa história de reviravolta total, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está me assistindo? E se você gosta de histórias reais de superação e libertação, se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai mexer com você. Deixa eu te contar desde o começo como foi sustentar 4 adultos sozinha. Meu nome é Júlia e durante 12 anos completos da minha vida adulta, fui a única responsável por sustentar financeiramente toda a minha família. Comecei a trabalhar aos 16 anos como caixa em um supermercado do bairro para ajudar em casa, já que meu pai havia perdido o emprego na construção civil e simplesmente decidiu que não queria mais procurar outro. Minha mãe nunca trabalhou fora, sempre alegando que sua função era cuidar da casa, embora passasse a maior parte do dia assistindo novelas e conversando com as vizinhas. Eu tinha 2 irmãos mais novos, Ricardo, de 25 anos, que abandonou a faculdade no segundo semestre para encontrar a si mesmo, e Amanda, de 22, que vivia trocando de curso sem nunca terminar nenhum. O que começou como uma ajuda temporária se transformou em uma prisão sufocante. Quando consegui um emprego melhor como assistente administrativa em uma empresa de logística aos 20 anos, meu salário aumentou consideravelmente. Em vez de guardar dinheiro ou investir em mim mesma, passei a pagar todas as contas da casa: aluguel, luz, água, internet, alimentação e até os cartões de crédito que meus pais acumulavam com compras desnecessárias. Meu pai comprava ferramentas caras que nunca usava, minha mãe enchia a casa de quinquilharias inúteis de televendas, e meus irmãos sempre precisavam do celular mais moderno, das roupas de marca e das saídas com amigos. Eu morava em um quarto minúsculo nos fundos da casa, com apenas uma cama, um guarda-roupa velho e uma escrivaninha quebrada. Não tinha privacidade, não tinha paz, e não tinha vida própria. Acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até o trabalho, voltava às 7 da noite exausta, e ainda tinha que ouvir reclamações. Júlia, o shampoo que você comprou não é o que eu gosto. Júlia, cadê o dinheiro para eu sair com meus amigos no fim de semana? Júlia, a internet está lenta, você não pode pagar um plano melhor. Nunca havia um obrigado, um reconhecimento, uma palavra de gratidão. Apenas cobranças intermináveis e expectativas cada vez maiores. Quando completei 28 anos, tive uma crise existencial profunda. Olhei para minha vida e percebi que não tinha absolutamente nada, nenhuma economia, nenhum projeto pessoal, nenhum relacionamento sério porque nunca tinha tempo ou dinheiro para mim mesma. Trabalhava feito uma condenada apenas para sustentar 4 adultos perfeitamente capazes que simplesmente escolheram me usar como fonte inesgotável de recursos. Foi quando aconteceu o episódio que mudou tudo definitivamente. Meu irmão Ricardo bateu o carro que eu havia comprado para ele ir procurar emprego, coisa que ele obviamente nunca fez. Quando me ligou do local do acidente, sua primeira frase não foi "estou bem" ou "desculpa". Foi: "Júlia, você vai ter que pagar o conserto e alugar um carro para mim enquanto isso, né? Não posso ficar sem carro." Naquele momento, algo dentro de mim simplesmente quebrou. Desliguei o telefone, sentei na minha mesa do trabalho e comecei a chorar silenciosamente. Depois de 12 anos sendo usada, explorada e desvalorizada pela própria família, finalmente entendi que eu precisava fazer algo drástico. Precisava salvar a mim mesma, porque ninguém mais faria isso por mim. E foi exatamente o que decidi fazer, consequências fossem quais fossem. Naquela mesma noite, voltei para casa em silêncio absoluto. Não comentei nada sobre o acidente do Ricardo com ninguém, simplesmente jantei rapidamente e me tranquei no meu quartinho. Peguei um caderno velho e comecei a fazer cálculos detalhados. Quanto eu ganhava, quanto gastava com a família, quanto sobraria se eu morasse sozinha. Os números eram ao mesmo tempo revoltantes e libertadores. Descobri que gastava mensalmente cerca de R$ 4.500 sustentando minha família, enquanto meu salário era de 5.200. Sobrava menos de R$ 700 para minhas despesas pessoais, roupas, transporte e qualquer emergência. Era desumano e insustentável. Comecei a pesquisar imóveis para alugar em bairros mais afastados, onde os preços fossem acessíveis. Encontrei um apartamento pequeno, tipo kitnet, a 40 minutos do meu trabalho, por R$ 1.200 mensais. Fiz as contas novamente: aluguel, condomínio,
luz, água, internet básica, alimentação para uma pessoa só. Conseguiria viver confortavelmente com R$ 3.000 e ainda sobrariam mais de 2.000 para finalmente começar a guardar dinheiro e reconstruir minha vida. A perspectiva de ter meu próprio espaço, minha privacidade, minha paz, me encheu de uma determinação que nunca havia sentido antes. Durante 3 meses inteiros, planejei minha fuga em segredo absoluto. Abri uma conta em outro banco para que minha família não tivesse acesso aos extratos. Comecei a transferir pequenas quantias toda semana para essa conta secreta, dizendo em casa que haviam descontado mais imposto do meu salário. Juntei R$ 3.000 para mudança, calção, primeiro aluguel e compra de alguns móveis básicos usados. Fui ao apartamento, conheci a proprietária, uma senhora simpática chamada Dona Lúcia, e fechei o contrato para o início do mês seguinte. Ela me deu as chaves antecipadamente para eu ir arrumando aos poucos. Durante esses meses de preparação, tive que aguentar ainda mais cobranças e humilhações em casa. Meu pai reclamou que eu não havia dado dinheiro suficiente para ele comprar uma churrasqueira nova. Minha mãe ficou uma semana sem falar comigo porque eu disse que não podia pagar um curso de artesanato para ela. Amanda teve um ataque de birra quando eu disse que não compraria o notebook de R$ 6.000 que ela queria para estudar, sendo que ela passava o dia inteiro em redes sociais. Ricardo continuou sem procurar emprego e esperando que eu resolvesse o problema do carro batido. A cada dia que passava, minha certeza de que estava fazendo a coisa certa aumentava exponencialmente. No último fim de semana antes da mudança, fingi que ia viajar a trabalho. Na verdade, levei todas as minhas coisas mais importantes para o apartamento novo em viagens de Uber. Roupas, documentos, alguns livros e objetos de valor sentimental. Não tinha muito. 12 anos sustentando uma família não me permitiu acumular pertences. Na noite anterior ao dia D, mal consegui dormir. Meu coração batia acelerado, misturando medo, ansiedade e uma empolgação que eu não sentia há anos. Pela primeira vez em mais de uma década, estava prestes a fazer algo genuinamente para mim. Estava prestes a escolher minha própria felicidade, minha própria vida, meu próprio futuro. E nada nem ninguém iria me impedir dessa decisão. Acordei às 5 da manhã como sempre, mas naquela segunda-feira tudo era diferente. Meu corpo tremia levemente enquanto me vestia e arrumava a pequena mochila com meus últimos pertences. Desci para a cozinha onde minha mãe já estava fazendo café. Bom dia, disse sem olhar para mim, como sempre. Bom dia, mãe, respondi, sabendo que seria a última vez que acordaria naquela casa. Tomei meu café em silêncio, observando cada detalhe daquele ambiente que foi minha prisão por tanto tempo. Senti uma mistura estranha de tristeza e alívio. Antes de sair, deixei uma carta em cima da mesa da sala. Havia escrito e reescrito aquele texto dezenas de vezes durante a noite. A versão final era direta e honesta. Família, a partir de hoje não pagarei mais as contas desta casa. Durante 12 anos sustentei vocês sozinha enquanto todos são perfeitamente capazes de trabalhar. Cansei de ser usada e desvalorizada. Me mudei e preciso reconstruir minha vida. Não tentem me procurar até que estejam prontos para me respeitar. Júlia. Coloquei a carta dentro de um envelope, escrevi importante em letras grandes, e deixei bem visível. Saí de casa às 6 da manhã como sempre fazia para pegar o ônibus para o trabalho. Mas dessa vez, peguei um Uber direto para meu novo apartamento. Durante o trajeto, fiquei olhando pela janela, vendo a cidade despertar, e pela primeira vez em anos, sorri genuinamente. Cheguei na kitnet, abri a porta, e aquele espaço pequeno me pareceu um palácio. Era meu. Cada centímetro quadrado era meu. Ninguém para invadir minha privacidade, ninguém para fazer cobranças, ninguém para me fazer sentir culpada. Por volta das 9 da manhã, meu celular começou a tocar incessantemente. Eram eles, é claro. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois meus irmãos. Ignorei todas as ligações. As mensagens começaram a chegar aos montes. Primeiro de desespero: Júlia, o que é essa carta? Você ficou louca. Volta para casa agora. Depois de raiva: você é uma ingrata. Depois de tudo que fizemos por você. Que filha desnaturada. E finalmente de manipulação: sua mãe está passando mal por sua culpa, você vai nos deixar na rua. Como você pode ser tão egoísta? Bloqueei todos os números temporariamente. Precisava de paz para processar o que havia acabado de fazer.
Sentei no chão do meu apartamento vazio, encostei a cabeça na parede fria e chorei. Chorei 12 anos de frustração, de exaustão, de falta de reconhecimento. Mas também chorei de alívio, de liberdade, de esperança. Quando as lágrimas finalmente secaram, levantei, lavei o rosto e olhei ao redor. Tinha apenas um colchão no chão, uma cadeira de plástico, algumas caixas com roupas e utensílios básicos de cozinha. Mas era mais do que suficiente. Era o começo da minha vida. Fui ao mercado mais próximo e comprei comida apenas para mim. Algo simples, mas profundamente simbólico. Naquela noite, comi macarrão instantâneo sentada no chão do meu apartamento e foi a melhor refeição que tive em anos. Porque foi feita com o dinheiro que eu ganhei, para alimentar a mim, sem precisar me preocupar se seria suficiente para outros 4 adultos. Era o primeiro dia da minha nova vida, e apesar do medo e da incerteza, eu sabia que havia tomado a decisão certa. A primeira semana foi um turbilhão emocional avassalador. Minha família não aceitou minha decisão de forma alguma e iniciou uma verdadeira campanha de pressão psicológica. Desbloqueei os números para tentar conversar civilizadamente e explicar meus motivos, mas foi um erro enorme. As ligações eram constantes, as mensagens chegavam de hora em hora, sempre com o mesmo tom de vitimização e manipulação. Minha mãe chorava ao telefone dizendo que ia ter um colapso nervoso, meu pai gritava me chamando de traidora, Ricardo me acusava de destruir a família, e Amanda dizia que eu era uma pessoa horrível e egoísta. Parentes distantes que nunca se importaram comigo começaram a me ligar pedindo que eu voltasse à razão e não abandonasse minha família no momento de necessidade. Tias que eu mal conhecia me mandavam mensagens longas sobre obrigações familiares e como devemos honrar nossos pais. Era surreal. Onde estavam todas essas pessoas quando eu passava 12 anos me sacrificando sozinha? Por que ninguém cobrava que meus irmãos adultos arrumassem empregos? Por que ninguém questionava meu pai sobre sua decisão de simplesmente parar de trabalhar? A pressão era tão intensa que em alguns momentos duvidei de mim mesma. Será que eu estava sendo egoísta? Será que eu deveria voltar? Mas então eu olhava ao redor do meu pequeno apartamento, sentia a paz daquele silêncio, lembrava de acordar sem ouvir cobranças, de poder comprar algo para mim sem sentir culpa, e a resposta era sempre a mesma: não, eu não estava errada. Eu estava me salvando de uma situação abusiva e insustentável. Descobri através de uma prima que minha família estava contando uma versão completamente distorcida da história para todos. Segundo eles, eu havia simplesmente surtado do nada e os abandonado sem motivo, sendo que sempre foram maravilhosos comigo. Não mencionavam os 12 anos de sustento financeiro total, não falavam sobre exploração constante, não comentavam que eram 4 adultos capazes se recusando a trabalhar. Eu era pintada como a vilã cruel e ingrata da história. Minha mãe chegou ao cúmulo de aparecer no meu trabalho. Foi uma das cenas mais constrangedoras da minha vida. Ela entrou na recepção da empresa chorando dramaticamente, fazendo um escândalo e pedindo para falar comigo. Tive que descer e conversar com ela do lado de fora. Júlia, pelo amor de Deus, você vai mesmo nos deixar passar fome? Não temos dinheiro nem para comida. Sua irmã está só chorando, seu irmão está desesperado, seu pai está passando mal do coração. Respirei fundo e respondi com firmeza: mãe, vocês são 4 adultos saudáveis e capazes. Arrumem empregos como eu sempre tive. Não vou mais sustentar uma família inteira sozinha. Ela me olhou com ódio genuíno. Você é uma filha horrível. Eu te criei, te dei tudo, e é assim que você me paga, sumindo e nos deixando na miséria. Essa foi a gota d'água. Mãe, você não me deu tudo. Eu que dei tudo para vocês durante 12 anos da minha vida. E agora preciso viver para mim. Se não conseguem entender isso, o problema é de vocês, não meu. Virei as costas e voltei para dentro da empresa, ignorando seus gritos. Naquela noite, bloqueei todos os números novamente. Precisava dessa distância para manter minha sanidade mental. Foi uma das decisões mais difíceis, mas também mais necessárias que já tomei. Eu estava aprendendo que me colocar em primeiro lugar não era egoísmo, era sobrevivência. Depois de um mês de distância completa da minha família, comecei finalmente a respirar e viver de verdade. O silêncio no meu apartamento, que no início me assustava um pouco, havia se tornado meu refúgio sagrado. Acordava sem ansiedade, trabalhava mais focada e produtiva,
e voltava para casa sem aquele nó no estômago. Pela primeira vez em 12 anos, o dinheiro que eu ganhava era realmente meu. E isso mudou absolutamente tudo na minha vida de formas que eu nem imaginava possíveis. Com os R$ 2.000 que sobravam mensalmente, comecei a fazer coisas que antes pareciam luxos impossíveis. Comprei roupas novas e bonitas para mim, não peças baratas e sem graça apenas para ter o que vestir. Matriculei-me em um curso online de Excel avançado e Power BI para me especializar profissionalmente. Comecei terapia, algo que precisava desesperadamente há anos mas nunca conseguia pagar. Minha terapeuta, doutora Beatriz, me ajudou a entender que eu havia sido vítima de abuso financeiro e emocional durante anos, e que minha decisão de sair foi um ato de coragem, não de egoísmo. Depois de 3 meses, com minhas finanças organizadas e uma pequena reserva de emergência formada, decidi investir em mim de forma ainda mais séria. Descobri um curso técnico em gestão de projetos que poderia impulsionar significativamente minha carreira. Era caro, R$ 2.500, mas pela primeira vez na vida eu tinha esse dinheiro. Não precisava pedir permissão a ninguém, não precisava me sentir culpada, não precisava explicar para 4 pessoas porque eu merecia investir em mim mesma. Simplesmente me inscreve e comecei as aulas. O curso mudou minha perspectiva profissional completamente. Aprendi sobre metodologias ágeis, gestão de equipes, análise de riscos e orçamentos. Em 6 meses, consegui uma promoção no trabalho para coordenadora de projetos, e meu salário saltou de R$ 5.200 para R$ 8.000. Chorei quando recebi a notícia. Não era apenas o aumento financeiro, era a prova concreta de que quando eu tinha recursos para investir em mim, eu prosperava. Durante 12 anos, me fizeram acreditar que eu existia apenas para servir aos outros. Agora eu estava descobrindo meu próprio potencial. Com o aumento, mudei para um apartamento um pouco maior e melhor localizado. Comprei móveis novos, decorei com plantas e quadros, criei um espaço que realmente refletia quem eu era. Fiz amizades no prédio, comecei a sair ocasionalmente para jantar ou cinema, coisas simples que nunca pude fazer antes. Minha vida social, que era inexistente, começou a florescer naturalmente. Foi nessa época que conheci o Daniel, um colega do curso técnico que também trabalhava com gestão de projetos em outra empresa. Começamos a conversar sobre trabalho, depois sobre vida, e naturalmente desenvolveu-se uma amizade que evoluiu para algo mais. Quando contei minha história para ele, esperava julgamento ou descrença, mas ele simplesmente disse: "Você foi incrivelmente corajosa." Muitas pessoas ficam presas em situações assim a vida inteira por medo ou culpa. Você se libertou. Aquelas palavras significaram mais para mim do que ele poderia imaginar. 8 meses após minha saída de casa, eu era uma pessoa completamente diferente. Fisicamente mais saudável porque finalmente conseguia me alimentar direito e até fazer academia. Mentalmente mais equilibrada graças à terapia regular. Profissionalmente mais qualificada e valorizada. Financeiramente estável com uma reserva crescente. E emocionalmente mais feliz do que jamais fui. Olhar no espelho e reconhecer a mulher refletida ali foi uma experiência transformadora. Eu havia renascido das cinzas da minha antiga vida, e a nova Júlia era mais forte, mais confiante e mais consciente do seu valor. E o melhor de tudo, isso era apenas o começo da minha jornada de reconstrução. 1 ano e 2 meses depois da minha saída, o inevitável aconteceu. Era um sábado tranquilo e eu estava em casa organizando alguns documentos quando tocaram insistentemente na porta do meu apartamento. Olhei pelo olho mágico e meu coração afundou. Era minha irmã Amanda. Pensei em não atender, mas algo em mim disse que esse confronto era necessário. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança colocada. "O que você quer, Amanda?" Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Ela parecia diferente, mais magra, com olheiras profundas e roupas simples. Nada das peças de marca que costumava exigir que eu comprasse. "Júlia, por favor, precisamos conversar. Posso entrar?" Hesitei, mas acabei abrindo a porta completamente. Ela entrou e ficou parada na sala, olhando ao redor com uma expressão que não consegui decifrar. "Lugar bonito", disse baixinho. "Obrigada. O que você quer?" Fui direto ao ponto, ainda em modo defensivo. Amanda sentou no sofá e, para minha surpresa, começou a chorar. Não era aquele choro dramático e manipulador que eu conhecia, era algo diferente, mais genuíno. "Júlia,
Eu vim pedir desculpas. Fiquei em silêncio, processando aquelas palavras. Ela continuou: depois que você foi embora, tudo desmoronou. No começo, ficamos todos com raiva de você, te culpando por tudo. Mas então as contas começaram a vencer e a realidade bateu forte. Ela contou que nas primeiras semanas, tentaram manter o padrão de vida usando os cartões de crédito, achando que eu voltaria logo. Quando perceberam que eu não voltaria, entraram em desespero. Cortaram a internet, a TV a cabo, começaram a atrasar o aluguel. O proprietário ameaçou despejo. Foi quando finalmente foram obrigados a tomar atitudes. O pai conseguiu um emprego como zelador em um prédio. A mãe começou a fazer faxinas em casas. Ricardo está trabalhando como entregador de aplicativo. E eu voltei a estudar de verdade e consegui um estágio na área de design. Ouvi tudo em silêncio, sentindo uma mistura complexa de emoções. Amanda continuou: no começo, eu te odiava. Achava que você tinha nos abandonado cruelmente. Mas conforme os meses passaram e eu comecei a trabalhar, a ganhar meu próprio dinheiro, a ter minhas próprias conquistas, eu entendi. Entendi o quanto a gente te explorava, o quanto te usávamos sem nenhuma gratidão. Você sustentava 4 adultos sozinha e a gente só cobrava mais e mais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Júlia, eu sinto muito. Muito mesmo. Fomos horríveis com você. Eu fui horrível com você. Te tratei como uma máquina de fazer dinheiro, nunca como minha irmã. Nunca perguntei como você estava, se você era feliz, se você tinha sonhos próprios. Só pensava em mim e no que você podia me dar. Senti minhas próprias lágrimas começarem a cair. Era a primeira vez em mais de um ano que alguém da minha família reconhecia minha dor e se desculpava genuinamente. Amanda, você não imagina o quanto eu sofri durante todos aqueles anos. Eu não tinha vida, não tinha sonhos, não tinha nada que fosse meu. Eu era só uma fonte de dinheiro para vocês. Minha voz falhou. E o pior é que quando eu finalmente tive coragem de sair, vocês me pintaram como a vilã. Me fizeram parecer uma pessoa má e egoísta quando eu só estava tentando sobreviver. Ela assentiu, envergonhada. Eu sei. E todos os parentes que te julgaram também não sabiam da verdade completa. A gente omitiu tanta coisa, distorceu tanto, porque admitir a verdade significaria admitir que éramos nós os errados. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Finalmente perguntei: por que você veio aqui, Amanda? O que você realmente quer? Ela me olhou nos olhos, e pela primeira vez vi sinceridade genuína ali. Vim pedir desculpas de verdade. E dizer que você tinha razão. Você sempre teve razão. E que eu te admiro pela coragem que você teve. Eu não teria conseguido fazer o que você fez. Aquela conversa com Amanda abriu uma ferida antiga, mas também iniciou um processo delicado de cura. Nos encontramos mais algumas vezes nas semanas seguintes, sempre no meu apartamento ou em cafeterias, nunca na casa da família. Ela me contava sobre as mudanças que todos estavam passando, e eu percebia que minha saída forçou cada um deles a crescer de formas que talvez nunca acontecessem de outra maneira. Era uma ironia amarga. Minha ausência os ajudou mais do que minha presença servil jamais ajudou. Amanda estava levando o estágio a sério e já havia recebido uma proposta para ser efetivada. Pela primeira vez na vida, ela falava com orgulho sobre suas próprias conquistas, não sobre coisas que outros compraram para ela. Ricardo, que sempre foi o mais irresponsável, havia descoberto que gostava de trabalhar com entregas e estava economizando para comprar sua própria moto. Meu pai, humilhado pela necessidade de trabalhar novamente, inicialmente reclamava muito, mas agora parecia ter encontrado uma rotina e até fez amizades no condomínio onde trabalhava. Minha mãe era a história mais complicada. Segundo Amanda, ela foi a que mais resistiu às mudanças e a que mais demorou para aceitar a realidade. Passou meses culpando a mim por tudo, se recusando a trabalhar e vivendo de favor com uma irmã dela. Só quando essa tia também perdeu a paciência e disse que ela precisava contribuir com as despesas é que minha mãe finalmente aceitou fazer faxinas. Amanda disse que ela ainda falava mal de mim ocasionalmente, mas pelo menos tinha parado de ligar parentes para fazer pressão. 2 meses depois daquele primeiro encontro com Amanda, ela me fez um pedido: Júlia, o pai quer conversar com você. Ele pediu meu número e me perguntou se eu achava que você aceitaria se encontrar com ele.
Meu primeiro instinto foi recusar imediatamente. Mas minha terapeuta havia me ensinado que perdão não significava esquecer ou voltar atrás, significava liberar o peso que eu carregava. Concordei, mas com condições claras. Seria em território neutro, por no máximo 1 hora, e Amanda estaria presente. O encontro aconteceu em uma praça pública num domingo de manhã. Meu pai estava visivelmente envelhecido, com mais cabelos brancos e uma postura curvada que não me lembrava. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sentamos em um banco, Amanda entre nós dois. Ele começou com dificuldade. Júlia, eu não sei nem como começar. Fui um pai horrível com você. Sua voz estava embargada. Eu me acomodei na sua bondade, na sua responsabilidade, e te transformei em minha provedora quando era eu quem deveria te proteger e te dar estrutura. Ele contou que depois que perdi o emprego há mais de 15 anos, entrou em depressão mas nunca procurou ajuda. Simplesmente desistiu, e quando eu comecei a trabalhar e ajudar em casa, ele viu uma saída fácil. Quanto mais você assumia, mais eu me acomodava. E em vez de sentir gratidão, eu sentia que era meu direito. Como se você nos devesse algo pelo simples fato de sermos sua família. Ele limpou as lágrimas. Quando você foi embora, eu fiquei com raiva. Mas quando a luz foi cortada e tivemos ameaça de despejo, eu olhei ao redor e vi 4 adultos saudáveis que tinham transformado uma menina em sua escrava financeira. Foi a maior vergonha da minha vida. Ouvi tudo em silêncio, deixando-o terminar. Trabalhar como zelador foi humilhante no começo, não vou mentir, mas me fez bem. Me fez lembrar que eu sou capaz, que trabalho dignifica, que eu tinha simplesmente desistido da vida por preguiça e comodismo. Júlia, eu sei que não mereço seu perdão. Mas preciso que você saiba que eu entendi. Entendi tudo. E que eu sinto muito, muito mesmo. Respirei fundo. Pai, eu não vou dizer que está tudo bem, porque não está. Vocês me roubaram 12 anos da minha vida, 12 anos que eu poderia ter usado para crescer, para estudar, para viver. Mas eu também não vou mais carregar esse peso. Você quer perdão? Está perdoado. Mas isso não significa que voltaremos a ter a relação de antes, porque aquela relação era abusiva e autodestrutiva para mim. Estabeleci limites claros. Poderíamos nos ver ocasionalmente, eu aceitaria reconstruir um relacionamento familiar saudável, mas nunca mais seria a provedora deles. Cada um era responsável por sua própria vida. Ele concordou, e pela primeira vez em anos, nos abraçamos. Não foi um abraço de reconciliação completa, mas de reconhecimento mútuo de erros e de um possível recomeço diferente. Era o que eu precisava para seguir em frente sem rancor no coração. 3 anos depois de sair daquela casa, olho para minha vida e mal reconheço a mulher que eu era. Hoje tenho 31 anos, sou gerente de projetos em uma multinacional, ganho R$ 14.000 por mês, tenho um apartamento próprio que finalmente consegui financiar, um carro usado mas que é todo meu, e uma vida social rica e saudável. Casei com o Daniel no civil há 6 meses, e estamos planejando uma cerimônia pequena e íntima para o ano que vem. Construí a vida que sempre sonhei mas nunca achei que merecesse durante aqueles 12 anos de servidão. Meu relacionamento com minha família hoje é cordial, mas com limites muito bem estabelecidos. Vejo Amanda regularmente, tornamo-nos amigas de verdade, não apenas irmãs de sangue. Ela se formou em design gráfico e conseguiu um emprego excelente, está noiva e feliz. Encontro meu pai uma vez por mês para um café, conversamos sobre amenidades, e ele sempre faz questão de pagar a conta, um gesto simbólico de que entendeu que não me deve mais nada financeiramente, mas que pode retribuir de outras formas pequenas. Ricardo e eu temos pouco contato, mas ele me mandou uma mensagem meses atrás pedindo desculpas e dizendo que comprou sua própria moto com dinheiro suado. Fiquei genuinamente feliz por ele. Minha mãe é a única com quem ainda tenho uma relação distante e fria. Ela compareceu ao meu casamento civil porque Amanda insistiu, mas ficou o tempo todo com cara amarrada, como se estivesse me fazendo um favor enorme com sua presença. Não faz mais cobranças financeiras diretas, mas sempre deixa escapar comentários passivo-agressivos sobre como algumas filhas esquecem de onde vieram ou no meu tempo, família era sagrada. Aprendi a ignorar. Não preciso da aprovação dela para validar minhas escolhas. Fiz as pazes com o fato de que algumas pessoas nunca reconhecerão seus erros, e está tudo bem. Eu não preciso do perdão dela, eu preciso da minha própria paz. Profissionalmente,
Prosperei de maneiras que nunca imaginei possíveis. A multinacional onde trabalho me ofereceu uma oportunidade de fazer um MBA patrocinado pela empresa. Aceitei imediatamente e estou adorando cada minuto. Descobri que tenho talento para liderança e gestão de equipes, e meus superiores já mencionaram possibilidades de promoção para diretoria em alguns anos. Tudo isso porque finalmente tive recursos, tempo e energia para investir em mim mesma. Durante 12 anos, meu potencial estava sendo desperdiçado sustentando pessoas que não queriam crescer. Agora, esse potencial está florescendo. Financeiramente, alcancei uma estabilidade que parecia impossível antes. Tenho uma reserva de emergência saudável, investimentos mensais, e ainda consigo viajar ocasionalmente com meu marido. No mês passado, realizamos um sonho antigo. Fomos para o Nordeste e passamos 5 dias conhecendo praias paradisíacas. Cada momento daquela viagem foi uma celebração da liberdade que conquistei. Liberdade para gastar meu dinheiro com minhas experiências sem sentir culpa ou ter que explicar para ninguém. Emocionalmente, sou uma pessoa completamente transformada. A terapia foi fundamental nesse processo. Entendi que durante anos sofri de abuso financeiro e emocional, e que minha decisão de sair não foi abandono, foi sobrevivência. Aprendi a estabelecer limites saudáveis em todos os meus relacionamentos, a dizer não sem culpa, a me colocar em primeiro lugar sem me sentir egoísta. Essas lições mudaram não apenas minha relação com minha família, mas com amigos, colegas de trabalho e até comigo mesma. Às vezes olho para aquela carta que deixei na mesa há 3 anos e me emociono. Aquela foi a decisão mais difícil e mais corajosa da minha vida. Muitas pessoas me julgaram, me chamaram de egoísta, de ingrata, de má filha. Mas eu salvei a mim mesma. E ao me salvar, paradoxalmente salvei também minha família, forçando cada um deles a assumir responsabilidade pelas próprias vidas. Todos crescemos, cada um à sua maneira. Hoje sei que meu valor não está em quanto dinheiro posso dar aos outros, mas em quem eu sou como pessoa. Sou alguém que lutou, que caiu, que se levantou, que teve coragem de escolher a própria felicidade mesmo quando todos diziam que eu estava errada. Sou alguém que construiu uma vida linda e significativa das cinzas da antiga existência. Sou livre, sou feliz, sou plena. E quando olho no espelho agora, vejo não a filha submissa que existia apenas para servir, mas uma mulher forte, independente e dona do próprio destino. Para qualquer pessoa que esteja passando por situação similar, minha mensagem é: você não é egoísta por querer viver sua própria vida. Você não é obrigado a se sacrificar indefinidamente pelos outros, especialmente quando esses outros são perfeitamente capazes de cuidar de si mesmos. Família é importante, mas você também é. Sua saúde mental é importante, seus sonhos são importantes, seu futuro é importante. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é estabelecer limites firmes. E se isso significar se afastar temporária ou permanentemente, então que seja. Sua vida é sua. Viva-a!